Fala pessoal, como é que vocês estão? Dando continuidade aqui à minha jornada de remonetização dos canais, vai parecer um pouco contrassenso assim para muita gente. Pô, o cara acabou de remonetizar e agora ele já vai abandonar. Sim, pessoal, eu tomei a decisão hoje de desmonetizar voluntariamente os canais que acabaram de ser remonetizados. E como vocês podem ver aqui, eles já estavam dando uma boa grana. Não tem uma semana fechada, com pouquíssimos posts, com pouquíssimos vídeos, eles já estão aqui batendo a faixa dos R$ 1.000. Mas por que você está fazendo isso, né? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes de tudo, isso vai para os mais chatos, que, meu Deus, como tem gente chata que quer que o que a gente fala concorde, seja do agrado deles e não é assim que funciona. Então aqui é a minha opinião. Se você está vivendo uma outra situação, um outro momento, então aproveita, né? Por que eu estou fazendo essa desmonetização desses dois canais, né? Te explica essa loucura aí. Então, assim, pessoal, a gente tem razões aqui mais subjetivas. Eu resolvi deixar bem didático, assim, para desenhar, né? Mas algumas pessoas eu acho que nem assim vai. Mas eu fiz uma reunião com o meu sócio hoje e a gente colocou como prioridade número um não depender mais de AdSense, né? Depender muito menos. Então a gente estabeleceu aqui que 20, 30% das receitas no máximo deve vir de AdSense. O que isso significa aí? Que a gente vai focar mais em vendas e em outras fontes também. E assim, tem uma novidade acontecendo agora, tá? Tem muito pouca gente ainda falando, porque está acontecendo ainda. Mas você já vê isso no X, algumas pessoas comentaram isso comigo, que foi remonetizado, foi aceito novamente e depois caiu. Então há muitas incertezas com os formatos que realmente estão sendo aceitos, ou seja, você pode ser remonetizado e depois desmonetizado de novo. É muito chato lidar com esse tipo de situação. Então a gente tem aqui esse depoimento aqui, que foi um comentário do meu primeiro vídeo, né? Onde a pessoa comenta que ela caiu de novo, né? E ela tem uma boa edição. Não foi o único comentário. O X está cheio de comentários assim. Eu recebi outro, e já envolvendo canais de história. Eu vi a edição da pessoa, edição muito boa, então isso acende um alerta na gente, né? E o meu sócio conversou com o gerente de contas dele e ele explicou que mais ou menos assim, fala, cara, essa primeira revisão para monetizar o canal, ela muitas vezes passa por um revisor manual, uma pessoa. Mas aí depois que o canal é aprovado, aí você entra no radar do algoritmo, uma revisão automática. Então, isso conta muito. E também se levanta a hipótese do canal ficar com a red flag, de um canal que falou assim, pô, esse canal aí já aprontou, hein? Então, como se o algoritmo ficasse mais de olho. Agora, tudo isso aqui, razões subjetivas, tá? Não se tem nenhuma confirmação de que realmente é assim. E o ponto 3 aqui, né, a terceira razão aqui, subjetiva, é que a gente entende que o nicho está queimado. Então a gente tem a sensação que o robô, que o algoritmo está marcando mais de perto esse nicho, né? Nichos de histórias ficcionais, onde as pessoas têm mais facilidade, né? Praticamente conteúdo infinito. A gente entende que houve sim um maior abuso em determinados nichos e isso direcionou mais a atenção do algoritmo. Então essas são as razões mais subjetivas, né? Que a gente considerou para tomar essa decisão agora de desmonetizar esses canais que acabaram de ser remonetizados. Vamos agora para as razões mais objetivas, tá? A gente vê nesse nicho um nicho com baixo potencial de escala, explicando, né, a relação dele de RPM, ela é muito baixa, eles têm um RPM muito baixo, esses canais. Eu acho que do meu canal brasileiro, acho que está em uns R$ 3, e do espanhol em 8 ou 9. Então, essa relação de ter um RPM baixo, de ter um formato incerto, ou seja, riscos, comparando com os novos custos e tempo de produção, a gente está entendendo que vai ser muito difícil escalar com essas variáveis. E ainda tem mais também. O baixo potencial de vendas. É um nicho que ele é muito mais auditivo, né? As pessoas escutam às vezes até para dormir. Então não é aquele tipo de nicho que as pessoas compram muito, né? Inclusive o YouTube usa isso também, né? Para dizer que tem nichos que atraem menos a atenção dos anunciantes.
Então, esse é um deles. Eu não fiz muitos testes, mas pelo feedback que eu tive de vários amigos que tentaram até mais do que eu, não rola muito. Não é um nicho muito bom de vendas, né? Não rola. Agora sim, isso pode melhorar, né? O YouTube ele tá nessa campanha de distribuir mais para TVs, né? E o conteúdo na TV ele pode se tornar mais vendável, né? Você tem ali um QR Code, a pessoa aponta o celular, é mais interativo, né? Mas você tem que tornar o seu conteúdo mais interativo também, mais interessante para a pessoa realmente assistir. Hoje o formato que eu mais aposto são os formatos de novelinhas, cara. Você quer produzir canal de história, faz novela, faz filme, né? Em tese, há mais garantias de segurança, já que você vai cair nas graças do algoritmo, do YouTube, porque o YouTube, nesse momento, pessoal, eles estão querendo se tornar competidores e concorrentes do Netflix, né, do Amazon. Então, em tese, você pode cair na graça dos algoritmos e ter muito mais potencial de vendas. Então, eu já estou deixando aqui um direcionamento. Mas, em resumo, ficou complicado escalar. Eu tive uma reunião com o meu sócio, a gente entendeu assim, cara, e aí, como é que a gente vai fazer agora? Vai valer a pena? E a gente entendeu que não. Né? Uma decisão aí nossa, né? Mais uma vez, explicando. Então, aqui, em resumo, a escala ela é incerta. Tá? A gente vê o nicho de histórias hoje com baixo RPM, com esses riscos que a gente não entendeu o formato ainda que vai ser aceito, os custos de produção que a gente também ainda a gente sabe que vai aumentar, a gente não tem uma ideia do quanto que vai aumentar e tem o menor potencial de vendas. Então isso fez com que a gente suspendesse essa operação de canais por hora. Então é isso. Essas são as principais razões. Agora eu sei que você chegou até aqui e falou, não, Neto, e aí, cara? O que vai acontecer? O nicho acabou, não vale mais a pena? Eu digo, calma, cara. Assim, continua valendo muito a pena se você não tem conhecimento ou estrutura para escalar. Você ter uma operação, você ver YouTube como um negócio e criar algo escalado exige tempo, experiência, recursos. Então, para você, esse nicho ainda vale muito a pena. O que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho nos formatos que estão sendo mais aceitos. Você tem que ficar vigiando esses canais aí, tem que estar dentro do YouTube, vendo o canal novo que foi monetizado, que formato ele está usando. É isso aí que vai te ajudar a ter mais visão. Né? Então aqui eu já até especifiquei os canais mais aceitos, né? Para você ficar de olho, né? Ver canais que caíram, que voltaram, que permaneceram. E também assim, ó, muito cuidado com o exemplo de exceção, né? Hoje me perguntaram no grupo, o que é um canal ruim, um canal queimado? Cara, o canal queimado é aquele que você vê que o formato é igual o dos outros que caíram. E, cara, sem exemplo de exceção. Né? Eu coloquei aqui essa uma frase muito famosa de um educador de finanças. Talvez alguém saiba quem é, que é o Baster. Que ele costuma dizer assim, que a exceção é o exemplo do burro. Então, assim, se tu vê que, sei lá, 70, 80, 90% do nicho caiu, né, os caras lá usando uma imagem só, aí tu vê um ou outro canal que ainda tá de pé e tu fica dizendo que é aceito porque esses canais ainda estão lá. Cuidado com isso, cara. Assim, eu já conversei com um amigo que é cientista de dados, né, trabalha com essa questão de servidores, e ele foi categórico, falou, cara, não existe poder computacional no mundo para analisar mais de 100 milhões de canais no YouTube ao mesmo tempo. Então as análises, elas ocorrem por lotes. Então na hora que chega a vez do canal, lá que tá com o formato queimado, né, o formato que é 90% igual dos vizinhos que já caíram, esse canal premiado aí, ele cai junto. Então, enfim, formato queimado é o canal que tá só esperando a hora de cair, tá? Não faça isso, tá? Fique de olho, né, nos canais, principalmente esses que já caíram, já voltaram, estão permanecendo. E aqui eu já abro, né, um convite aqui para a comunidade, tá? Eu criei um grupo gratuito. A galera já está fazendo network, então um dos objetivos desse grupo, além do network, é ter essa inteligência em tempo real, né, de muitas pessoas de olho nos formatos que estão bons, discutindo. Hoje sai o grupo, saiu alguns grupos aí para divisão de ferramentas, bem interessante. Então eu deixo o convite para você participar. Vou deixar o link na descrição aí. É perfeitamente possível, cara, assim, você com um ou dois canais, você tá fazendo entre 5 a 20 mil por mês, né, de forma consistente.
Desde que você entenda aquele formato de conteúdo e também criar boas thumbs, né, bons roteiros, acertar os títulos, as temáticas que as pessoas mais curtem desse nicho, é possível, cara. Mas, ó, sabendo que não existe formato certo. Eu já tive que dizer aqui várias vezes, é que eu não estou vendendo certezas, eu estou aqui passando a minha experiência, e na minha experiência desse momento, não há certeza em relação a esses formatos. E mais uma vez, né, pro mais crítico, assim, eu falo isso dentro da realidade do cara que ele não tem muita estrutura, que ele quer seu canal dark, ele quer usar a voz de IA ainda, ele quer usar imagens, ele quer usar um pouco do View. Então esses formatos com ampla utilização de IA, eles estão mais incertos, né? Eu não estou falando de canais tops aí com uma outra edição, apesar de um caso ou outro de canais assim, eu já vi dando dores de cabeça, né? Tendo dores de cabeça. Mas voltando, eu não estou vendendo certeza, né? Mas a esperança é que com um bom network a gente vai encontrando novas formas de trabalhar, encontrando e descobrindo. Mas isso é para quem está disposto, tá? Isso é para quem está disposto, para quem quer melhorar, né? Se a pessoa achar que não precisa, que é tudo sorte, como eu vi um comentário aí, nem precisa entrar nesse grupo, né? Faz um favor pra gente. Então é bem isso, né? Eu vendo essa esperança. Eu tô aqui com 2 canais, eu acabei de mostrar para vocês que não tem uma semana, eu não estava nem postando neles, eles bateram os R$ 1.000. Então é possível sim, né? O YouTube muda vidas, mas o momento agora tá muito de se investigar, de se descobrir, de sair tentando encontrar, né, formatos que o YouTube vai aceitar melhor. Né? Enquanto a gente não tiver um pouco mais de previsibilidade em relação a isso, vai ficando um pouco difícil e você tem que entender que esse risco está presente, né? De você monetizar o seu canal e tempos depois você tomar um conteúdo falso. Isso é muito chato. Mas eu preciso dizer isso para você. E assim, agora vamos. Pequeno spoiler do próximo vídeo, né? Porque não adianta eu falar nada que eu falei aqui se não fizer sentido, né? Pô, Neto, e aí? Né? Por que tu não continua então, depois de uma mensagem dessas? Então, hoje eu tive essa reunião com o meu sócio e a gente estava olhando aqui um pouco do faturamento que a gente teve por outras fontes de receita, né? Então, por exemplo, aqui pelo Spotify, né? Você vê aí que só o mês de janeiro, né, já está indo para quase $3.000 faturados. Então é dinheiro de uma outra fonte e a gente não tá prestando tanta atenção, tá? O Spotify não é música, tá, gente? A gente posta lá os mesmos vídeos e às vezes a gente pula, a gente não levou tão a sério. Então é justamente por isso que eu vou deixar essa operação de lado para levar isso mais a sério, né? Ver a questão das vendas, de outras receitas. E por que a gente deixou de levar a sério? Porque não estava valendo a pena, estava valendo demais você estar criando muitos canais, escalava muito rápido, né? Monetizava muito rápido com as collabs. Então virou um verdadeiro modelo de negócio viver de AdSense. E eu acho que agora não mais, né? Tem gente ainda aproveitando, mas daí tá enquanto dá, né? Eu tenho vários amigos que repetem isso. Cara, quem fez, fez. Né? Se você não fez, chegou muito atrasado e pode ser que não funcione mais. Né? E mais uma vez, cuidado com essa questão de mas estão monetizando aqui, estão monetizando ali. Tá monetizando é uma coisa, permanecer monetizado é outra. Mas eu acho que daqui a um tempo essa mensagem entra mais forte, né? Com os tropeços aí da vida. Então a gente olhou aqui o Spotify, tá? Tá com um faturamento bem interessante mesmo. E as vendas que a gente fez, né? Então a gente fez aqui as vendas, você pode ver aqui, ó, o mês de 2026, né? Até 4 de abril a gente puxou aqui. Não são tantas vendas também, a gente esqueci de colocar CTA, enfim, a gente não olhou bastante para esse produto. Mas foram o quê? Pô, são quase 5 mil em vendas, tá? Tráfego orgânico e quase 3 mil de Spotify, né? Vamos arredondar para uns $7.500. Isso é dividido para 2 pessoas, tá? Não sou sozinho na minha operação. Mas você vê que dá um bom dinheiro, né? É melhor do que ficar sem nada. Então a gente vai olhar mais para um ou outro canal que a gente tem, né? Tentar deixar ele mais forte ainda, uma edição mais robusta, humanizar, como eu comentei no primeiro vídeo, e focar mais nisso aqui. Focar mais em vendas e importar esse conteúdo para outras ferramentas também.
Então é isso, a gente vai se falando, espero que esteja ajudando. Deixa aí um comentário, eu quero saber se meu conteúdo tem agregado valor, né? Tem sido útil aí para vocês. Esse feedback ele é importante, eu estou voltando a produzir conteúdo, me sentindo bem enferrujado, mas a gente tem que meter a mão na massa. E eu vou também deixar o link lá para o nosso grupo, né? Se você está alinhado com essa mentalidade, você é bem-vindo. Se você não está, você fica aí do jeito que está. É isso, valeu, obrigado.